Vamos dar continuidade à nossa série sobre o Gênesis, em que nós estamos... Está até meio alto, né? Então tá bom. Tá bom? Acho que o pessoal gostou, então tranquilo. E que a gente vai continuar tratando do tema central que a gente está buscando no livro do Gênesis, que é o tema da família. O título desse sermão é A Dispersão e a Promessa, porque aqui a gente vai ver o momento em que Adão e Eva se dispersam e a promessa que é feita por Deus à mulher. Eu poderia dar um outro título a esse sermão, que seria A Família como o cerne da queda e da redenção. E nesse sermão eu vou tentar demonstrar por quê. A leitura vai ser no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis é um livro fundamental para se entender o mundo como ele é. Porque nele se encontra o relato de como Deus criou e ordenou a sua criação, o mundo. E, portanto, como o mundo deveria ser, e também como e por que o mundo não é o que deveria ser. Portanto, sobretudo nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, nós temos os fundamentos teológicos, os princípios teológicos basilares que vão fundamentar toda a teologia da criação. Toda a perspectiva, toda a cosmovisão cristã sobre como se entender a criação, a natureza, a realidade. Tudo aquilo que Deus criou como um todo. Sobre a natureza de Deus como Criador e aquele que confere ordem à realidade. Também sobre a natureza do homem. Homem enquanto substantivo coletivo, humanidade. Homem enquanto macho. Qual é a sua natureza, a sua função, de acordo com a criação de Deus. A função e a natureza da mulher. O que é a mulher e qual é a função principal da mulher? Do casamento, dos filhos, da sexualidade, da relação entre homem e mulher. Todos os princípios vão se encontrar aqui. Da natureza dessas coisas é que se extraem as normas do comportamento humano. Como a gente deve se comportar como homem, como mulher, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho. E por outro lado, nós somos ensinados que algo aconteceu que fez com que o homem passasse a viver longe desse ideal, daquilo para o que o Deus havia designado o mundo. E impede a vida humana de ser aquilo que deveria ser. No texto de hoje, o famoso relato da queda do homem e a consequente promessa que Deus faz de trazer o Salvador no conhecido como proto-evangelho, Gênesis 3,15, eu quero chamar a atenção para a relação entre a desordem familiar e a queda da humanidade e a ordem familiar e a redenção que veio ao mundo. No capítulo 3, nós vamos ler os versículos 6, 7 e 15. Gênesis 3, versículo 6. Aqui é a passagem que a serpente aparece para tentar Eva, e no versículo 6 fala: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Lá no versículo 15, eu vou ler a partir do 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Oremos.
Senhor, depois de lida a Tua palavra, eu peço que o Senhor me dê sabedoria para expor aquilo que o Senhor tem a dizer à igreja e que o Senhor prepare o coração de cada membro aqui dessa igreja para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Me usa, Pai, como um instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Quando a mulher viu, quando Eva viu o seu olhar envenenado pelo veneno da concupiscência, foi tanto o mensageiro quanto o testemunho de que o seu coração já havia desertado da obediência a Deus. Alguém já disse que os olhos são a janela da alma. Através dos olhos você consegue perceber a alma humana. É, portanto, um sinal de um coração que já havia desertado o fato de ela agora passar a ver como bom e desejável aquilo acerca do que Deus havia dito: não prove. Qualquer dos frutos vocês podem se deleitar, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não prove. E logo ela persuade a si mesma de que havia um motivo legítimo para desobedecer a Deus e provar. Um motivo nobre para se deixar atrair pelo fruto proibido. Era desejável para dele se obter discernimento. Era desejável para dele se obter conhecimento. Vejam que toda tentação, a nossa consciência sempre trata de encontrar um motivo nobre, um motivo legítimo para justificar aquilo que a gente sabe que não deve fazer. Nossa mente sempre busca nos convencer de pretextos nobres. Eu preciso daquilo para ser feliz. Ah não, mas eu estou fazendo isso pelo bem da humanidade, ou o que quer que seja. Porque o ser humano, ele não se atrai por aquilo que ele sabe que é mal, a não ser que ele seja um viciado, né? Mas ele se atrai por aquilo que ele vê que tem algo de bom para si, algo que é prazeroso. E é esse o problema aqui. Eva passou a ver como prazeroso, como bom, algo que ela não deveria ver. Alguns sugerem que o fato de ela ter passado o fruto para o seu marido quer dizer que o seu marido, Adão, estava ali junto dela nesse momento de tentação. Essa leitura não é muito provável, por quê? Porque toda a passagem gira em torno de Eva, não há menção de uma eventual tentação de Adão. Toda a interação se dá entre Eva e a serpente, e Paulo vai dizer em 1 Timóteo que foi a mulher que foi enganada, não foi o homem que foi enganado. E aqui nas acusações da teologia feminista, né, se vê isso como um elemento do patriarcado para, de alguma forma, subjugar e culpar o corpo da mulher, aquela coisa toda. O que é uma leitura, e de fato a teologia feminista faz isso, tá? Não é invenção da minha cabeça, existe esse movimento em diversas academias teológicas. Essa leitura não faz nenhum sentido, porque, apesar de ter sido Eva a enganada, a quem a Bíblia atribui a entrada do pecado no mundo? Ao homem, a Adão. Por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão. É Adão que leva a responsabilidade. Mas se a mulher que foi enganada, por que é Adão que paga a conta? Porque como cabeça, é responsabilidade do homem instruir, prover e proteger a sua família e a sua mulher. Onde estava Adão aqui? A sua mulher estava sozinha, sendo tentada pela serpente. Adão falhou com a sua responsabilidade e deixou a sua mulher vulnerável aos encantos da serpente. Ele não foi cabeça, ele não foi protetor. Possivelmente não a instruiu devidamente, não proveu e não protegeu.
Adão, portanto, falhando na sua responsabilidade de conduzir a sua esposa, deixou-se levar pelos encantos dela também. E é isso que acontece quando a ordem natural do lar ela é perturbada. É isso que acontece quando os homens não cumprem a sua função natural de instruir, prover e proteger. Essa é uma função masculina. E quando o homem não cumpre a sua função, o mundo cai, a desordem entra. Vejam, o problema do mundo não é o marxismo cultural, a política identitária, todos esses movimentos que visam atacar a família. Isso é problemático também, óbvio. Mas esses movimentos só existem porque antes há o fracasso do homem em cumprir o seu papel de cabeça. Numa família bem estruturada, onde o homem exerce a sua liderança servidora, onde o homem instrui, provê e protege, essas ideologias não entram. Não entram. E é por isso que essas ideologias tanto atacam a família, porque precisam destruir a família para implantar os seus projetos de poder. Em essência, é um problema de ausência de autoridade masculina, ausência de pai, ausência de marido. Se você for numa prisão, você vai ver que a proporção dos encarcerados lá sem pai é muito maior do que a média. Eles não tiveram instrução moral, não tiveram alguém para instruir, proteger e prover. A maior parte das famílias desamparadas, passando fome, estão assim por quê? Porque um homem falhou, abandonando a sua mulher, abandonando a sua prole e entregando aos encantos da serpente. A Bíblia responsabiliza Adão, o que deixa claro que a autoridade do homem como cabeça implica responsabilidade. Se o homem é cabeça, ele é responsável e é ele que é cobrado pela integridade da sua família, dos seus filhos e da sua esposa. Isso, evidentemente, não exclui a responsabilidade daqueles que estão sob a sua liderança. Se alguma ovelha aqui peca, culpa da ovelha. Mas o pastor vai ser cobrado também, porque é a responsabilidade do pastor orientar a sua ovelha. Se há desordem no lar, nos filhos, na casa, o homem vai ser cobrado, porque ele é o pastor da família. Então é o homem, é você, marido, pai, o responsável pela sua família, responsável pela instrução na moral e na fé, responsável pela provisão e pela proteção da sua prole e da sua mulher. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Agora a pergunta que se coloca é: qual seria a natureza do pecado dos dois? O que significa esse comer do fruto, o comer da maçã, como se diz? Muitos dos pais da igreja supuseram que eles teriam se deixado levar pela intemperança, pelo apetite descontrolado. Opinião essa que Calvino considera equivocada, porque eles tinham abundância de frutos. Eles podiam comer da melhor picanha, do melhor short rib, do melhor salmão, da melhor comida que eles tinham para comer. Mas ainda assim, eles preferiram comer acém e patinho. Então ele ratifica a posição de Agostinho, segundo o qual o orgulho é a essência desse pecado. O orgulho é a essência do pecado original. A essência de todos os males pela qual a humanidade foi e é diuturnamente arruinada. Portanto, a raiz da ruína pela qual a raça humana caiu foi uma deserção da ordem de Deus. Eles deram ouvidos aos encantos da serpente, à sedução e aos ardis da serpente, e desprezaram a palavra de Deus. Não prove. Eles exaltaram a si mesmos acima do próprio Deus.
Não satisfeitos em portar a imago Dei, a imagem de Deus, eles quiseram igualdade com Deus. Eles quiseram se assentar no trono de Deus. Orgulho, soberba, presunção. Satanás acusou Deus de ciúme, de malignidade. E nossos primeiros pais sucumbiram a essa execrável acusação contra o caráter de Deus. É certo que não morrereis. E o pecado sempre vem a nós falando a mesma coisa. É certo que não morrereis. Deus te proibiu de fazer isso porque Ele não quer o seu prazer, Ele não quer a sua felicidade. Vá, viva o seu verdadeiro eu, sem as amarras impostas pela sociedade. É certo que não morrereis. Então, nosso gozo pelo pecado é, em essência, descrença, infidelidade. A descrença abre a porta à ambição e nos entrega nas mãos do diabo, nas mãos da serpente. Vejam que essa expressão, na NVI é traduzida como desejável. Em outras versões, viu que o fruto era bom. Isso faz eco com a narrativa do Gênesis 1, com a narrativa da criação, quando Deus cria uma coisa e fala, e Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. E Deus criou o homem e Deus viu que era muito bom. Há aqui na boca de Eva um eco das palavras divinas que sugerem que Eva usurpou a prerrogativa de Deus de definir o que é bom e o que é mal. Ela, com seus próprios olhos, quis decidir o que era bom. Ela acreditou que poderia se tornar sábia, poderia ter conhecimento independentemente de Deus, e se tornou tola. Porque um princípio fundamental ensinado em toda a Bíblia, o princípio do conhecimento, é o temor do Senhor. E veja, o que eu sempre falo aqui, a nossa fé é uma fé realista. Não é uma fé que vive num mundo paralelo, sem uma conotação com a realidade. Quando Deus diz algo, é porque aquele algo é. Quando Deus te diz para não fazer algo, é porque aquilo ali é ruim. Não foi o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Não é o homem que foi feito para a lei, mas a lei que foi feita para o homem, para o seu bem-estar. Ele é o Criador e Ele sabe o que é bom ou o que é ruim. Mas a gente insiste em, como Eva, em como Adão, olhar para aquilo que Deus proibiu e dizer, é bom. George Orwell, autor daquele clássico 1984, ele diz que, uma famosa frase, que há coisas que são tão idiotas que só um intelectual para acreditar nelas. Não é? Todos vocês aqui já se depararam com professores, com doutores, que falam cada atrocidade, quase negando que a grama é verde, ou coisas até piores. Como que pessoas tão sábias, doutas, se tornam tão tolas? O Salmo diz o nécio, o insano, o tolo no seu coração, não a Deus. A descrença, ela resulta em insanidade, porque Deus é o Criador de toda a realidade. Ele criou, e sem Deus, a parte de Deus, a parte da sua compreensão da natureza, você se torna um tolo, você se torna insano, começa a falar absurdos, e não importa, você pode ter doutorado em Oxford. Se você não tiver o temor do Senhor, cada vez mais você vai falar insanidade. Versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e eles perceberam a sua nudez. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Esse abrir dos olhos já indica que eles haviam percebido que fizeram besteira. Eles perceberam que estavam nus. Eles perceberam a realidade como ela é, perceberam a sua própria condição perante Deus. Mas percebe-se aqui que eles não estavam movidos por verdadeiro arrependimento. Eles trataram de pegar folhas de figueira para esconder a sua nudez. Para quê? Para que eles pudessem manter Deus à distância, escondendo-se por trás de uma barreira, por se aperceberem da sua condição.
E a gente acha essa tentativa de Adão e Eva ridícula. Como assim tentar esconder a sua condição do Deus Criador? Mas é exatamente isso que a gente faz sempre quando peca e busca pretextos, subterfúgios para esconder a nossa realidade e colocar folhas de figueira para esconder a nossa nudez. Enquanto Deus quer que nós vamos a Ele como nós somos, porque Ele sabe. Nós percebemos nossa culpa, nós tememos, nos envergonhamos quando a consciência nos acusa, mas então a nossa consciência dá espaço ao cinismo, à autoindulgência, e nós logo buscamos um pretexto para nos justificar, para nos esconder. A gente procura sempre nos vitimizar. E é interessante que nenhum genocídio jamais foi cometido em nome do mal. Os maiores assassinos da história da humanidade sempre fizeram o que fizeram porque acreditavam firmemente na sua capacidade de discernir o bem do mal. Porque negavam a natureza que Deus havia criado e acreditaram com firme propósito de que eram capazes de criar um novo mundo. Em essência, se colocaram no lugar de Deus, negando a natureza, negando a realidade do pecado e dizendo: eu sou capaz de criar um novo mundo. E quando a pessoa está convicta de que aquilo que ela tem a oferecer é bom, ela passa por cima de qualquer coisa. O problema da humanidade, os maiores perigos da humanidade não se encontram no traficante da esquina, porque geralmente até o traficante sabe que está errado. Até o traficante, por mais ruim que seja, por pior que seja, ele sempre guarda um resquício de moral. Ele sabe que está errado. Tanto é que é comum traficante respeitar as tiazinhas evangélicas, porque ele sabe que ali está certo. Agora, uma pessoa convicta da sua própria bondade e capacidade, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Uma pessoa orgulhosa é capaz de passar por cima de qualquer coisa e destruir a humanidade. O que há de mais perigoso na humanidade são pessoas firmemente convictas de sua própria bondade e autonomia. E lá no versículo 15, diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa expressão para descendente dela, ela é mais propriamente traduzida como semente ou descendência, um substantivo coletivo, né? Essa é a posição, porém, por exemplo, de Calvino. O que a Bíblia está falando aqui é que haverá inimizade entre a linhagem da serpente, os descendentes da serpente e a descendência da mulher, a raça humana, a linhagem eleita. A vitória, portanto, é prometida à raça humana através de uma sucessão de eras, mas como a experiência nos ensina, nem todo descendente de Adão e Eva vence o mal, se sobrepõe o mal, vive o bem. Então, nós necessariamente somos levados àquele que é o nosso representante máximo, o nosso novo Adão, que faz com que a serpente seja esmagada nos pés da igreja. É Cristo que consuma essa promessa final. Assim, Paulo, da semente de Abraão, nos leva a Cristo, que é aquele que levará a descendência de Eva à vitória final contra a serpente, esmagando Satanás sob nossos pés. Romanos 16, 20. Agora vejam que coisa interessante. Como eu disse no início, foi a mulher que foi enganada. Mas na sua graça, é interessante como Deus, Ele sempre deixa nas Escrituras pistas da sua graça, mesmo quando Ele pune. E aqui, ao proferir a maldição à serpente e a punição ao homem e à mulher, Ele deixa um elemento da graça à mulher. Ele se dirige à mulher nessa passagem porque, como foi ela que cedeu à astúcia da serpente, sendo enganada e trazendo o seu marido à ruína, ela tinha especial necessidade de consolo. E Deus ali, ao dar uma punição, Ele consola Eva e diz: Eva, da sua descendência virá a salvação da humanidade.
do seu filho, do fruto do seu ventre, vai vir aquele que vai reverter tudo aquilo que você e o seu marido iniciaram aqui. E logo em seguida, no desenrolar da história do Gênesis, a gente vai vendo esse conflito entre a descendência da serpente e a descendência de Eva. Isso se torna manifesto quando Caim mata Abel. Primeira vitória da serpente. A luta entre a linhagem eleita e os descendentes da serpente continua na maldição e bênção que Noé dá aos seus filhos. Também antevê a tensão entre os patriarcas e as nações nas quais eles se encontravam, Canaã e Egito. A opressão da linhagem eleita no Egito. No Israel posterior, essa hostilidade atinge seu ápice quando o Egito instiga um expurgo das crianças do povo hebreu. Quando o faraó manda as parteiras hebreias exterminarem toda a esperança. Manda as parteiras hebreias matarem o fruto do ventre das hebreias. Ali, mais uma tentativa da serpente de matar a esperança. E isso é um prenúncio daquilo que Herodes também faria. Ordenando um infanticídio, matando todos os recém-nascidos. Mais uma vez, você vê como o diabo odeia o fruto do ventre da mulher. Porque é do fruto do ventre da mulher que vem a esperança de um mundo melhor, que vem a esperança da salvação da humanidade. Por isso que Paulo vai dizer, num versículo que é muito polêmico, que um dia a gente pode expor melhor aqui, 1 Timóteo 2,15, a mulher será salva dando à luz filhos. Percebam como a Bíblia, ela valoriza tanto o ventre materno e como o diabo diuturnamente busca todo tipo de astúcia e subterfúgio para matar a esperança. 42 milhões de abortos são cometidos todos os anos. A serpente vence, porque a serpente odeia a esperança. Odeia pai, mãe, filho, odeia a família e busca de todas as maneiras destruir esse laço, como conseguiu aqui em Gênesis 3. Caminhando para a conclusão. O pecado entrou no mundo por meio de uma família desestruturada. Por meio de uma família cujo cabeça falhou com a sua responsabilidade e cuja esposa foi enganada pelos ardis da serpente. E a redenção veio ao mundo por meio de uma família que, não querendo ser como Deus, decidiu e aceitou se submeter, gerando no ventre da mulher a própria divindade, a própria esperança há tanto tempo aguardada e anunciada. Percebam? Famílias. Uma família desestruturada trouxe desordem ao mundo, mas Deus, na sua soberania, começou todo o processo de reconciliação e reordenação a partir de uma família ordenada, a partir de uma família em que pai, mãe cumpriram o seu papel. Maria, no auge dos seus 14 e 16 anos, num contexto em que o adultério era socialmente bastante repudiado, com um bebê no seu ventre, fruto de uma gravidez a olhos humanos indesejada. Ainda assim, ouvindo a voz do anjo, ela decide se submeter e José decide ficar com ela. Percebam como Deus, preferencialmente, ele se manifesta por meio daquilo que é trivial. A gente fica esperando manifestações extraordinárias, extravagantes de Deus, milagres, paralíticos se levantando, grandes avivamentos, mas Deus, geralmente, por regra, inclusive na própria Bíblia, a gente tem a tendência a achar que a Bíblia é um livro de milagres de Gênesis e Apocalipse, milagres extravagantes. Não é.
por grandes porções da Bíblia, parece que Deus está silenciado. Aqui nesse texto que a gente leu da Antiga Aliança hoje, quando Samuel é chamado, diz: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Então vocês vejam que Deus age, via de regra, pelo trivial. Que coisa mais trivial do que um pai e uma mãe tendo um filho? Trivial no sentido de ser comum. Não era um pai e uma mãe destacados na sociedade, mas era uma mulher qualquer, um homem qualquer, que poderiam estar no nosso meio ou em qualquer meio que seja, lá de Nazaré, parindo o filho numa manjedoura, como se Jesus tivesse nascido numa dessas maternidades aí que são conhecidas como açougueiro, né? Aí do Rio de Janeiro. Uma mulher qualquer, um homem qualquer, com um filho que era literalmente o Deus encarnado. A olhos humanos, trivial. A olhos humanos, nada extraordinário. E por meio do trivial, Deus estava trazendo salvação ao mundo. Por meio de uma família comum, como a sua, como a minha. Ali, na trivialidade, Deus veio ao mundo e veio numa trivial manjedoura. Vejam que a família pode levar à condenação e pode levar à redenção, pode levar à salvação. E é justamente porque tanta coisa depende de famílias sólidas que Satanás dirige contra ela os seus mais insidiosos, os seus mais letais ataques, buscando de todas as formas destruir pai, destruir mãe, destruir famílias e destruir e matar o fruto dessa união. Família. Satanás se levanta em meio à desordem familiar e Cristo nasce em meio à ordem familiar. Um bom pai e uma boa mãe trouxeram o Salvador ao mundo. Essa realidade da família se faz tão presente nesse texto que Deus pune, tornando dolorosa e penosa as atribuições precípuas e naturais de homem e mulher. A mulher cuja função precípua é gerar prole e cuidar da prole, passaria a fazê-lo com dor. O homem cuja função principal é instruir, proteger e prover, passaria a fazê-lo de forma extenuante, de forma penosa também. Não preciso dizer, evidentemente, que a gente não está defendendo caricaturas do que homem e mulher têm que fazer, né? Mas que há funções precípuas, principais, que estão de acordo com a natureza de homem e mulher. E a negação disso é uma blasfêmia contra a ordem criada. A gente vê o que acontece quando essa ordem familiar é negada. Desordem, vitória da serpente. Eu sei que desafiar o dogma do igualitarismo moderno é tocar num bezerro de ouro, tocar num ídolo moderno, que muitas vezes, por mais que a gente ache que resista, se deixa infiltrar sutilmente nas nossas igrejas também. Mas embora homem e mulher tenham o mesmo valor perante Deus, eles cumprem funções precípuas diferentes na sociedade, na família e na igreja. Homem e mulher não têm funções iguais. Novamente, não quer dizer que a gente tenha que fazer caricatura disso. Quer dizer que responsabilidades principais são diferentes. Assim como no corpo de Cristo. Um faz uma coisa, outro faz outra. Todos têm o mesmo valor perante Deus. Quando a Bíblia fala para você se sujeitar às autoridades, não está dizendo que o Eduardo Paes ou o Bolsonaro são melhores do que você, têm mais valor do que você. Não, mas está estabelecendo uma ordem. Da mesma forma, quando a Bíblia fala de submissão e de autoridade, não está colocando um inferior ao outro, mas está falando de uma subordinação funcional. Ambos ontologicamente têm o mesmo valor perante Deus, mas têm funções diferentes. Você pode escolher ignorar a realidade, mas você não pode escolher ignorar as consequências de se ignorar a realidade. E quando você ignora a realidade que Deus disse, a desordem e o pecado entram no mundo. Então tudo, portanto, se resume a como você responderá a seguinte pergunta: você vai acreditar em Deus
ou nos encantos da serpente. Oremos. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por estarmos aqui expondo a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, que aquilo que foi dito aqui possa gerar frutos nos nossos corações, em meio a tantas coisas ditas, que a gente possa entender o Teu propósito para a família e que nós possamos assumir o nosso papel na sociedade, na família, na igreja, de acordo com a Tua vontade. Nós oramos especialmente pelas famílias aqui presentes. Que o Senhor abençoe pai, que o Senhor abençoe marido, que o Senhor abençoe esposa, que o Senhor abençoe mãe, que o Senhor abençoe a prole advinda de cada família aqui, que o Senhor restaure as famílias que estão desestruturadas e que nós compreendamos que nós não somos Deus e nem queiramos ser como Deus, mas que nós, como Maria e José, entendamos o nosso propósito na Tua ordem criada. Que o Senhor possa ensinar a cada coração aqui, a partir das minhas limitações e das minhas palavras limitadas, e abençoar cada família e a semana de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém.